Boa noite, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Você que nos acompanha em casa, onde quer que você esteja, espero que esteja sendo um tempo de grande visitação da parte do Espírito sobre a sua vida. Essa é uma experiência nova, é um desafio para nós como igreja, não apenas para nós aqui em Campinas, mas talvez você não saiba, há milhares de igrejas espalhadas ao redor do mundo e nós temos tido contato com muita gente, em muitos países, em que a igreja está se reinventando. Temos cooperado e colaborado com a Secretaria de Saúde da nossa cidade, que determinou que as aglomerações, incluindo os cultos públicos das igrejas, devem ser evitados nesse período, para que esse avanço da pandemia possa cessar. E como a igreja é uma colaboradora para abençoar a cidade, nós estamos fazendo a nossa parte, mas isso não impede que nós continuemos a adorar e celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero muito que você tenha tido um tempo de adoração aí na sua casa. O nosso desafio é que você seja mais do que um telespectador. Nós queremos que você seja um adorador na sua casa, que você faça da sua sala um espaço de adoração, que você faça do espaço aí do seu escritório, onde quer que você esteja acompanhando o culto, um lugar de culto para você e sua família. Reúna os seus amigos. Você sabe que nós tivemos resultados da transmissão do culto da manhã, foi fantástico, extraordinário, milhares e milhares de pessoas nos acompanharam, e nós sabemos com que o Evangelho do Senhor continue a ser declarado entre as nações. Para isso, nós estamos unindo-nos a uma ação por parte de muitas igrejas. É uma iniciativa que está sendo encabeçada por um grupo chamado GKPN, um grupo de pastores das grandes igrejas no Brasil, apregoando um jejum para o dia 22 de março, próximo domingo. Então nós queremos colocar na sua agenda, eu queria muito que você se preparasse para que no próximo domingo haja um mover de todas as igrejas, de todos os membros, em oração, buscando uma direção de Deus para a solução desse caos que tem sido estabelecido sobre o mundo. Mas nós não somos daqueles que se desesperam, que esmorecem, nós somos o povo da fé, nós somos daqueles que avançam para a preservação da nossa alma, como diz o autor aos Hebreus. E nós cremos que a nossa perseverança em meio à crise vai nos levar a um tempo ainda melhor. Eu estou com uma grande antecipação na minha alma, de que dias de bênção estão surgindo no horizonte. E você não pode ficar fora dessa mesma espírito. A igreja é a voz que deve surgir em meio ao caos, trazendo serenidade, trazendo esperança, trazendo conforto e fazendo as pessoas voltarem os seus olhos para a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Eu queria muito convidá-lo aí na sua casa, onde quer que esteja, a pegar a sua Bíblia, mesmo que você esteja acompanhando aí na sua tela a referência, o texto. É muito importante que você participe, pegando a sua Bíblia, abrindo e lendo conosco durante esse tempo. Nós vamos voltar os nossos olhos para um trecho muito conhecido que está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. É uma história conhecida de um dos períodos mais difíceis da nação de Judá. Um terror, de repente, surge à porta de uma nação. E a história narrada no texto serve de referencial para a nossa vida. Como é que nós devemos reagir em momentos de crise? Qual deve ser a nossa atitude como gente que ama Deus, que conhece a palavra? O que é que deve nortear a nossa caminhada nesses dias que temos pela frente? Essa semana de muita indefinição, onde não se sabe o que vai acontecer, escolas fechadas, o comércio correndo risco de ser fechado também. Qual deve ser a nossa atitude? Que bom é que nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Ela deve ser a bússola que vai nortear a nossa caminhada. E nós vamos voltar os nossos olhos para essa história e pensar desse texto alguns princípios que eu tenho plena convicção vão nos ajudar a atravessar esse momento e sair dele ainda mais vitoriosos e abençoados, em nome do Senhor. Vamos voltar os nossos olhos para a palavra, a partir do verso 1, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, diz assim a palavra
Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gendi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vamos orar. Se possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Antes de abrirmos e entrarmos na palavra de uma forma mais profunda, queremos falar com o Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está nos visitando onde quer que estejamos nesta hora. Sabemos que o Teu Espírito tem falado conosco através de toda a transmissão desse culto online. E agora, diante da Tua palavra, pedimos, Senhor, que Tu fales conosco de maneira tal que o nosso coração seja norteado, seja dirigido a viver o melhor do Senhor para a nossa vida. Acalma o nosso coração, visita-nos, traz paz a cada vida, a cada lar, e que esse tempo seja um tempo de edificação para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há algumas situações que surgem dessa maneira. O mundo caminhava nos seus passos normais, dentro da sua rotina comum, até poucos dias atrás. As pessoas tinham a liberdade de ir e vir, ninguém se preocupava quanto às limitações que hoje vivemos, mas de repente, uma pandemia toma conta de todo mundo e as pessoas ficam assustadas com a notícia de que aquilo que parecia estar distante, apenas na China, as pessoas tentando controlar o espalhar da doença, de repente ela começa a chegar cada vez mais perto da porta da nossa própria casa. O caminho vai sendo percorrido e de repente, nas últimas semanas, houve-se a afirmação do Ministério da Saúde de que os primeiros casos de uma enfermidade que assolava um outro lado do mundo chegou às terras brasileiras. É assim que as notícias chegam. As notícias ruins, as dificuldades, elas não chegam de sobreaviso. Elas não mandam recado. Eu estou chegando, se prepara. Olha, se eu fosse você, eu estaria um pouco mais atento, porque algo de ruim vai acontecer. Não é assim. As crises e as dificuldades surgem de repente. É de uma hora para outra que a notícia ruim chega. Foi assim no texto. O texto que lemos começa exatamente dessa maneira. De repente, chega um grupo de pessoas, de povos, e decide fazer peleja contra Josafá, o rei, e contra Judá, o povo do Senhor. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. E a realidade da história é essa: o rei se encontra em meio a uma crise que parece não ter saída. Há crises que parecem não ter saída. As situações que nós nos envolvemos, que a princípio a nossa reação diante delas é exatamente essa. E agora? O que fazer? Será que não há como sair dessa situação? Não há um lugar de escape, de fuga?
O texto diz que Josafá se encontra no meio de uma crise. E a reação que ele tem é a ação que qualquer pessoa tem diante de um cenário desconhecido, que gera medo. Essa é a reação que Josafá tem. O texto diz que quando ele ouve a notícia de que há uma grande multidão vindo contra ele, verso de número 3 afirma: Josafá teve medo. Normalmente o medo é a arma do inimigo para nos fazer ficar paralisados. O medo tem o seu poder. Eu conheço muita gente que por medo não faz muita coisa. Aliás, as pessoas estão agora em quarentena, algumas enclausuradas, fechadas e trancadas dentro da sua própria casa, não pela doença em si, mas pelo medo que ela tem gerado. Mais do que o coronavírus tem sido espalhado por aí, o medo vírus. Parece que um terror assumiu o controle da vida de muita gente. Porque a reação natural diante de uma notícia como essa é realmente a mesma coisa. Ficamos com medo, ficamos paralisados, ficamos petrificados. O texto diz que Josafá teve medo. E o medo pode atrapalhar o nosso relacionamento, não só uns com os outros, mas também com Deus. O medo começa a nos fazer questionar se realmente Deus se importa. Aonde está Deus em meio a tudo isso? Onde já se viu Deus permitir fechar as suas igrejas, impedir que o seu povo se reúna? Ora, o medo faz-nos ter reações um tanto absurdas e de vez em quando até mesmo tolas. Josafá teve medo. Mas o que eu aprendo no texto é de que Josafá nos ensina algo. Ao invés de se render ao medo, ele reage de uma forma positiva diante do medo. É conhecido e sabido de que a expressão que define a palavra coragem não é a ausência de medo. É você continuar mesmo diante do medo. Diante do medo, Josafá tem uma atitude. Ele decide reconhecer primeiro a sua impotência, a sua limitação. O verso de número 12, quando ele se põe a orar e falar com o Senhor, e é importante que você me acompanhe aí com a sua Bíblia aberta, por favor. O texto diz que na sua oração, Josafá diz: Senhor, nosso Deus, será que o Senhor não escuta o julgamento contra eles? Porque em nós, olha o que Josafá diz, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. O medo nos faz chegar a essa conclusão. Se há algo que os últimos dias têm revelado, é a impotência do mundo diante de uma enfermidade. A princípio, segundo os especialistas, ela não é tão assustadora e alarmante para todo grupo da população. Ela é mais preocupante para a faixa dos idosos, das pessoas acima de 60 anos, é os que os especialistas estão afirmando. Mas a verdade é que diante de uma notícia como essa, nós percebemos a nossa impotência. Grandes potências mundiais se veem impotentes. Gente que tem fala grossa, gente que se apresenta por aí como aqueles que governam e ditam a economia mundial, estão assustados e cada vez mais se fechando dentro das suas fronteiras, porque o medo faz com que nós percebamos quão impotentes nós somos. As notícias cada vez mais surgem de que as pessoas e os aviões e as fronteiras e os aeroportos estão fechados. A mesma reação de Josafá é a reação que nós temos diante de uma situação crítica em que não sabemos o que fazer. Reconhecemos a nossa limitação e chegamos ao ponto de ecoar as palavras do próprio rei Josafá. Nós não sabemos o que fazer. Diante de situações como essa, ao nos sentir impotentes, quando a crise vem e nos coloca diante dessa realidade, dessa nossa
falta de habilidade de lidar com uma situação, sem poder revertê-la, sem poder evitá-la. O que é que nós precisamos fazer? Bem, o texto ele é muito claro, eu quero apenas guiá-lo no próprio texto para ajudá-lo a perceber qual é a saída para esse momento de tanto questionamento, de dúvida e de crise que assola o mundo. Primeira coisa que o medo deve fazer-nos reagir é aquilo que o texto diz no verso de número 3. A Bíblia diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele não faz isso apenas sozinho. Ele o faz fazendo que todo o povo também o faça. O verso de número 4 diz que Judá inteiro se congregou para pedir socorro ao Senhor. E veio gente para buscar o Senhor de todas as cidades de Judá. O caminho para vencer o medo, o caminho para vencer a dúvida, o caminho para vencer a crise, sempre estará na presença do Senhor. Quando nós nos dispomos a buscar a Deus, encontramos respostas que o mundo não pode nos dar. Encontramos a paz que o mundo não pode nos oferecer. Josafá sabia de que o segredo era buscar ao Senhor. E ele o faz. De que maneira ele o faz? Nós buscamos a Deus de diversas maneiras, mas uma das maneiras mais fáceis de se encontrar a direção de Deus é a luz da sua palavra. Quando nós caminhamos à luz da palavra e alinhamos a nossa vida de acordo com as orientações das Escrituras, nós encontramos um caminhar seguro. Isaías 55, verso de número 6, afirma de que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se há algo que eu e você devemos fazer, não apenas como indivíduos, mas também como igreja do Senhor Jesus, é buscar a Deus. Esse é um tempo de busca ao Senhor. O medo tenta controlar a sua vida, reaja como Josafá, busque a Deus. O medo tenta controlar as suas ações e as suas reações. O medo tenta definir que o seu futuro já não existe. Busque ao Senhor. Esse é um tempo e o nosso desafio tem sido esse. Lembre-se do nosso próximo dia 22 de março. Estaremos orando. Esse é um momento de grande mobilização da igreja. De cada um de nós, mesmo trancafiados dentro das nossas casas, isso não impede de que nós busquemos ao Senhor com intensidade, com todo o nosso coração. É hora do povo de Deus dobrar os seus joelhos, buscar a face do Senhor, para que essa nuvem, para que essa crise, para que esse pavor repentino desapareça no poder que há no nome de Jesus Cristo. Diga amém aí na sua casa. Diga glória a Deus. Busque ao Senhor. Josafá, com todo o seu reinado, com toda a sua glória, cai na real. O rei cai na real. Ele percebe de que ele sem Deus não é nada. Por mais que você se julgue forte, por mais que você se julgue seguro, está aí diante dos olhos para que todo mundo veja a nossa dependência do Senhor. Josafá era um rei, Josafá tinha um exército, Josafá estava dentro das muralhas de uma cidade, mas ele sabia de que se Deus não intervisse na situação, nada poderia acontecer. É hora de buscar ao Senhor. Busque na sua palavra, ao invés de se deixar levar pelos noticiários do medo e do pânico, vá para as Escrituras, leia os Salmos, faça um devocional diário, reúna a sua casa todos os dias, como família, encoraje os seus filhos, vá para a palavra, leia a Bíblia. A Bíblia é a fonte de esperança para o coração do homem. Você precisa hoje entender isso. Se o medo está tentando colocar um trono no seu coração, diga: o meu coração está já com um trono, e quem está sentado nele é o Senhor Jesus. E ele dissipa o medo, e ele traz a paz, ele é o príncipe da paz. Busque-o na sua palavra. Vá para a palavra.
Queridos, é certo que se você ficar todos os dias só verificando mensagem, porque tem gente que agora o negócio dele é só corona, é só corona, é só corona. Todo dia ele só vê corona. É corona de manhã, é corona à tarde, é corona à noite. Ele pediu até para ativar notificação sobre corona. Querido, ative no seu coração. Assim como nós temos os recursos de ativar notícias específicas, em aplicativos específicos, de coisas que nos interessem. E a gente te encoraja a ativar as notificações do nosso site. Ativa aí no seu YouTube, deixa aí no Facebook, para quando tiver alguma informação, você ser informado. Mas acima de tudo, ative no seu coração a palavra de Deus. Deixa ativado no seu coração, para que a notificação que vem dos céus, através da voz do Espírito Santo, pelo poder da palavra, venha diariamente ao seu coração. Nenhum de nós aqui está isento à reação natural diante do pavor repentino. Você tem medo? Eu também tenho. Há coisas na vida que vêm e a gente fica assustado. Mas esta é a hora de nós reagirmos não como os demais reagem. Nós somos o povo que tem um rei soberano, que governa absoluto sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre a história do mundo. Diga para quem quiser ouvir, eu não estou preocupado. Jesus continua no governo de todas as coisas. Vá para a palavra. Comece a orar. Ore mais. Ore mais. O texto diz que Josafá, ele busca o Senhor. Uma das formas de se buscar a Deus é em oração. Aliás, uma das formas mais práticas e seguras é orar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no seu carro, na sua casa, enquanto você está, senhora, trabalhando na cozinha, ou o senhor ajudando, ou tem gente que em casa, quem cozinha é o marido, e você está lá fazendo as suas atividades normais. Ore. Faça da oração uma companheira diária nesses dias. A oração tem o poder de produzir no nosso coração tranquilidade e segurança. Eu não sei quantos aqui já experimentaram a oportunidade diante de cenários em que não se sabia o que fazer. Você buscou a Deus e de repente, em oração, aquilo que lhe roubava a paz, aquilo que lhe gerava insegurança, aquilo que te fazia viver escravo do medo, de repente, começa a ser dissipado, porque quando estamos em oração, estamos na presença de um Deus que conforta a nossa alma. Josafá começa a orar, mas ele coloca em prática uma segunda arma. Ele apregoa um jejum em todo Judá. O jejum é como se fosse uma arma secreta de Deus para situações diferentes e inóspitas. Eu não sei quantos conhecem a história que nos é narrada no texto de Mateus capítulo 17, quando Jesus havia se retirado com alguns discípulos para o monte para ir orar, é onde acontece a transfiguração, e quando ele volta, boa parte dos seus discípulos havia ficado. E ao voltar, o cenário que ele encontra é um cenário de confusão. Porque um pai havia pedido para que os discípulos de Jesus ajudassem-no com seu filho, que vivia debaixo da ação de espíritos demoníacos, que o lançavam no fogo e na água, e o menino sofria, desde muito pequeno. Os discípulos não puderam fazer nada, o pai fica desolado, o pai fica triste. E aí então ele vem e pede ao Senhor Jesus, com estas palavras: Senhor, se pode, ajuda-nos. E Jesus responde: se pode, tudo é possível ao que crê. Jesus vem, usa da sua autoridade, repreende o espírito imundo que agia na vida daquele menino, ele é liberto. E os discípulos então entram numa confusão, quase que sem saber o que está acontecendo. E Jesus os instrui como bom mestre que é. Jesus vem a eles e diz: você sabe por que vocês não conseguiram? Porque há alguns tipos de situações. A palavra que Jesus usa é casta, grupo específico.
que só pode ser vencido pelo jejum e pela oração. Graças a Deus nós temos criado uma prática cada vez mais saudável como igreja, de começar o ano em jejum. Mas o jejum não é para os primeiros 21 dias apenas do ano. O jejum é uma arma poderosa que deve ser utilizada em toda e qualquer situação em que você vê como o rei Josafá se encontrava. Ele se sentia perdido, ele não sabia o que fazer. E ele aprende através da história, daquilo que os seus pais e aquilo que o povo de Deus havia aprendido, que Deus havia colocado nas suas mãos, de que o jejum é uma arma poderosa. Ah, queridos, é tempo de jejuarmos. É tempo de dizermos não para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para os nossos desejos, e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor intervenha, nós precisamos que o Senhor haja, nós precisamos que o Senhor estenda a mão e mude a realidade deste mundo, de Campinas, do estado de São Paulo, do Brasil. Ah, se o povo de Deus se puser a jejuar. O jejum é o método de Deus de tirar o foco das nossas coisas e colocar todo o nosso foco e atenção nele. A outra coisa que Josafá faz, e o texto é muito extenso, o bom da internet é que o culto foi curto e eu tenho muito tempo para pregar, até tempo do nosso horário, e que bom que você já está em casa, então não tem a preocupação de voltar para casa, é só você ficar ligado aí, não saia, não desconecte, Deus ainda tem muito para falar com você. O texto diz de que Josafá, ele faz uma confissão, a confissão da sua impotência, mas ele também faz uma outra confissão extremamente importante. Ele faz uma confissão sobre quem Deus é. Diante dos nossos cenários de medo, das circunstâncias de crise, é importante você se lembrar quem Deus é. Lembre-se quem Deus é. Olha o que diz o verso de número 6. Preste atenção na leitura. A oração de Josafá é essa: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, ele afirma. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No meio das suas crises e das suas lutas, busque ao Senhor, vá para a palavra, apregoe um jejum, ore, mas não se esqueça de quem Deus é. Querido, com uma palavra, Deus dissipa toda a confusão. Deus é poderoso. Nós ouvimos aqui durante o nosso período de intercessão, Deus pode, de repente, dar a um cientista, a alguém, uma vacina, uma fórmula para combater essa situação. Cremos dessa maneira, mas nós também somos o povo que crê no sobrenatural. Por que não crer que de repente, de uma maneira inexplicável, que deixa os cientistas estarrecidos, sem respostas técnicas para dar, uma pandemia desaparece da face da terra, sem ninguém saber como, de que jeito, do jeito que ela veio, ela foi, porque é assim que Deus é. Deus pode, na mão dele está a força. Quando ele fala, as coisas acontecem. O mundo foi criado assim, pelo poder da sua palavra. Quando Deus fala, ele traz à existência as coisas que não existem. Ah, meu querido irmão e irmã, você que nos acompanha online através do nosso culto, não se renda a um decreto de terror. Lembre-se de quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode lhe resistir. Na mão dele está a força e o poder. Ninguém pode resistir o Senhor. Creia nisso. Ele te guarda, o guarda de Israel. Você está seguro, meu irmão.
tolo é aquele que acha. E é óbvio, preste atenção, todos nós estamos colaborando, a igreja está fazendo a sua parte. É muito simples de se entender de que todo mundo tem que fazer a sua parte. É importante lavar as suas mãos, tem até técnica para lavar a mão. Uma coisa, um pastor amigo me disse, está surgindo a geração mais higiênica de toda a história do Brasil. Essa é a verdade, porque se tem um povo agora que vive higienizado, é o povo ao redor do mundo. É um negócio de toda hora lá. O meu está aqui, ó. Cadê o meu aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês que eu também estou fazendo a minha parte. Está aqui. Bobeou, ó. A gente usa o álcool, higieniza. O povo agora virou uma utopia por pia. O povo não pode ver uma pia. Vai para uma pia, vê um sabão, ó. Lava de tudo quanto é jeito. Antigamente, tinha gente que saía do banheiro e só fazia assim, ó. Tinha gente que ia no banheiro, nem assim fazia. Agora o povo vai para o banheiro, lava a mão, já fica, faz, esteriliza, água sanitária. Então é uma maravilha. Tudo isso é importante. Nós temos que colaborar, é óbvio. A higiene é algo importante para a saúde. Mas você não pode ficar escravo apenas disso. Faça a sua parte, mas saiba que você está seguro nas mãos do Senhor. É Deus quem te guarda. Você pode lavar quantas mãos você quiser. Se te chegar e Deus não te guardar, meu irmão, mesmo com álcool gel no bolso, não tem jeito. Você está seguro em Deus. Lembre-se de quem Deus é. Ele é poderoso, Ele é forte. Ele é um Deus em que nada lhe é demasiadamente difícil. Outra coisa que Josafá faz é se lembrar das promessas de Deus. Você sabe uma coisa muito natural que acontece em meio a esses momentos, em que o horizonte parece ficar um pouco cinzento, em que você acha que o ano está perdido. Ah, pastor, acabou o ano. Pastor, meus planos, a situação, não tem mais o que fazer. Está tudo perdido, não há mais o que fazer. Se há algo que você precisa se lembrar, é de que um Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, é o Deus de promessas. É isso que Josafá faz. Ele ora, ele busca, ele jejua, ele faz a sua parte, ele congrega o povo. É hora de nós estarmos juntos, não é hora de divisão, não é hora de questionar, é hora de obedecer, é hora de cooperar, é hora de unirmos a nossa fé. Ele lembra-se de quem Deus é, mas ele também se lembra das promessas de Deus. Volte para o texto, verso de número 7 em diante. Josafá, na sua oração, traz ao seu coração a verdade da promessa. Ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha o que Josafá está dizendo. Há uma promessa. Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, e de que se eu clamar, se eu buscar, haverá socorro, haverá livramento. Uma crise, ela não determina o seu fim. Você precisa preservar a esperança intacta na tua alma, porque as coisas que mais têm me preocupado é de que, ao invés de causar um problema respiratório, essa crise tem provocado um problema na alma. As pessoas estão esmorecendo, as pessoas estão enfraquejando, as pessoas estão cada vez mais se prostrando. É hora de nos lembrarmos das promessas de Deus. Há um Deus que disse que estaríamos seguros nele. Tem sonhos para a sua vida? Continue crendo. Tem um plano para esse ano? Continue acreditando. Deus pode te surpreender, como o texto diz que surpreendeu a Josafá. Eu quero te lembrar de que a grande multidão que havia vindo contra ele era assustadora. Ele achou que era o fim. Ele achou que não tinha mais escapatória, não tinha para onde fugir. Mas quando ele se põe a buscar a Deus,
a sua alma é alinhada com as promessas do Senhor para a sua vida. Querido, não se deixe levar por o que o mundo está dizendo. Não se deixe levar por o que os noticiários estão dizendo. Alinhe o seu coração com a voz do Espírito Santo. Alinhe a tua voz com a promessa de Deus para a sua vida. Em meio a esse caos, Deus fala. Você sabia que Deus fala conosco em meio aos nossos caos? Eu tenho inúmeras experiências. Algumas sobrenaturais. Outras simples do cotidiano. Mas em todas elas, eu experimentei a manifestação da presença do Senhor em meio aos momentos mais difíceis da minha vida. O texto diz que quando o povo ora, o povo clama, o povo se lembra da promessa. Veja o que acontece agora a partir do verso de número 14. O verso 13 termina dizendo que todo mundo estava de pé diante do Senhor. De pé. Orando. Mulheres, crianças, os filhos. Verso de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando invocamos o seu santo nome, ele vem. Jeremias 33:3, um versículo conhecido de muito crente, mas que precisa ser vivido de forma mais intensa. Invoca-me e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas, que vocês não sabem. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não sabemos o que Deus está preparando para nós. Invoque-o, busque-o. Você vai ver que Deus vai responder a sua oração. A Bíblia diz que então o Espírito do Senhor veio. Ah, meu irmão, no meio da tua luta, da tua crise, enquanto você ora, enquanto você clama, se prepare para ouvir a voz do Senhor. Deus nunca deixa o seu povo à mercê do medo. Deus nunca deixa o seu povo à mercê do caos. Deus nunca deixa o seu povo entregue às suas neuras, aos seus fantasmas. Deus vem. Vem o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, grife aí na sua Bíblia se você puder, dai ouvidos. É Deus dizendo, ouça a minha voz, ao invés da voz do terror. Ouça a minha voz, ao invés da voz do medo. Ouça a minha voz, ao invés da voz que tenta lhes fazer paralisar, que vem dos seus inimigos. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Deus falou com todo mundo que o buscou. Todos esses na lista haviam buscado o Senhor. Todos eles. Deus continua falando com todos que o buscam. Deus não tem preferidinhos, prediletinhos. Deus só fala com aquele, só fala com aquele, só fala com aquele outro. Não, Senhor. Busque-o. Busque a sua face. Ele vai se revelar a você. Esse é um tempo de manifestação poderosa da parte do Espírito sobre a sua vida. Quem sabe? Eu estou orando muito por isso. Quem sabe com as nossas portas fechadas como igreja, para os cultos públicos, estamos orando para que isso acabe o mais rápido possível. Isso está sendo bom para nós percebermos o quanto a igreja faz falta. O quanto faz falta estarmos juntos. Mas a minha oração é para que nesse período em que não podemos estar juntos fisicamente, Deus te visite de uma forma particular. Na sua casa, quando você estiver lendo a sua Bíblia, a minha oração é que aí na sua sala agora, o Espírito Santo do Senhor venha e fale com você, e levante o prostrado, e cure o enfermo, e encoraje o aflito. A minha oração é essa: o Espírito de Deus veio, e quando Ele vem sempre com uma palavra que contraria a reação natural do coração do homem. O que é que Josafá teve? Medo. O que é que o Espírito de Deus vem e diz a ele? Não temais. Se você não repreender o medo, nada acontece. O medo é o seu maior inimigo.
O medo é o que tem assustado os grandes líderes mundiais. É um tempo da igreja vir com essa palavra profética, com essa palavra de autoridade, dizendo: não temais. É hora da igreja ser forte, da igreja vir com a sua autoridade espiritual e apostólica e dizer: não temais. A igreja precisa vir dizendo para todos os cantos, você, para os seus amigos, no trabalho, para as pessoas que você conhece, ou para os seus próprios familiares, e quem sabe a começar dentro de casa. Deus vem, usa Jaziel e diz: diga para eles, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Não é interessante quando Deus, na sua grandiosidade, na sua onipotência, nos faz enxergar as coisas sobre a sua perspectiva, a ponto de acalmar o nosso coração. Deus está dizendo para todo o povo: aquilo assusta vocês? Vocês estão assustados à toa. Eu sou maior do que tudo isso. Eu tenho poder mais do que tudo isso. Não vos assusteis por causa... Deus não ignora o fato. Deus não ignora o problema. O que Deus faz é alinhar a visão deles sobre a ótica correta. Eu sei que o problema é grande, mas aprendam uma coisa: eu sou maior. Eu sei que a grande multidão que vem da além do mar, ela é assustadora, mas saibam de uma coisa: não vos assusteis, não temais, porque essa peleja não é vossa, mas ela é minha. Queridos, é Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem guerreia as nossas guerras. É o Senhor que vai à nossa frente. O que Deus está dizendo é: ele fique firme. Fique firme. Eu estou agindo. Algo está prestes a acontecer. Eu dizia hoje de manhã, durante a mensagem, de que eu estou com o meu coração aqui antecipando, com muita alegria, o que vai vir a acontecer nas próximas semanas e meses, na igreja ao redor do mundo. Eu gosto de pessoas otimistas. Pessoas pessimistas fazem mal para a nossa alma. Mas eu gosto de gente otimista. Eu tenho recebido muito comentário nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de pessoas que eu não consigo ler todas, infelizmente. Tem muita gente que manda mensagem e eu não consigo ler todos, que são muita gente escrevendo. Mas um em particular, um pastor colega, escreveu dizendo: você já parou para imaginar que por conta desse problema a igreja precisou impulsionar as transmissões dos seus cultos e há lugares ao redor do mundo que pessoas estão ouvindo o evangelho e antes não haviam tido oportunidade? Querido, eu creio que essa onda, esse levante do inimigo, essa pandemia, essa praga, peste, nada mais é do que uma oportunidade da igreja vir com força. E depois disso, haverá uma grande onda. Nós temos orado por avivamento, nós temos orado por um novo tempo, nós temos orado por um soprar novo do Espírito. Eu creio que está prestes a acontecer. Sempre foi assim na história da igreja. Todo crescimento explosivo foi antecedido por perseguição, por praga, por luta, por prisão. Não será diferente no nosso tempo. A igreja do Senhor se levantará ainda mais forte. Os melhores dias da igreja estão pela frente. É o que Deus está dizendo a Josafá. Não se assuste, essa peleja não é de vocês. Queridos, nós não lutamos segundo as nossas armas e as nossas forças. Nós não lutamos pelo nosso braço, é do nosso jeito, é a minha estratégia. O nosso general é Cristo. Ele diz: a batalha é minha, eu vou lutá-la. Eu creio que Deus está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. A ordem sendo recebidas nos 4 cantos da terra, em todos os continentes, da parte do Senhor, para que venha provisão, venha livramento, que venha cura, e a igreja séria, santa, comprometida e centrada na palavra vai se levantar com autoridade,
com responsabilidade, com respeito do mundo. Uma igreja que busca a Deus com intensidade e com poder. Como é que a história termina? Eu já estou quase indo para o fim. Segura aí, não desliga não. Mudar de canal faz mal. 2 Crônicas 20, 24 e 25, depois da conversa, Deus fala, Josafá se põe com o rosto em terra. Nós teríamos muito material aqui para ficar boa parte do nosso tempo ainda entrando, quem sabe, algumas horas. Mas no texto lá na frente, o povo se põe a cantar, o povo se põe a adorar, o povo se põe a clamar ao Senhor. E quando Judá chega no alto e olha para o deserto, procurou ver a multidão. Deus havia dito que lutaria as suas batalhas. Deus já havia dito a toda a congregação, ao rei, a todos os moradores, de que ele lutaria as suas batalhas, e eles teriam que ficar parados, eles teriam que guardar posição, eles teriam que apenas cumprir a sua parte. E de repente, quando o povo vai e tenta enxergar o inimigo, eles eram corpos mortos, o inimigo já não existia, jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E olha que interessante, eles saíram do problema melhor do que entraram nele. Como assim, pastor? É só ler o texto. Verso de número 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os desposos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ah, querido, se prepare. Tem muito mais do que a gente consegue imaginar de bom à nossa espera. Eu creio nisso. Eu estou com meu coração vibrando e declarando que aquilo que as pessoas estão dizendo que será o período definido como o ano da pandemia, nós vamos definir como o texto diz que ele é definido no versículo seguinte. Eles ajuntaram-se no vale da bênção. Não é lugar de terror, não é o lugar do medo, é o lugar do vale da bênção. Chamaram aquele lugar de vale da bênção e louvaram ao Senhor. Não mais medo, não mais lamento. Para de murmurar, para de reclamar, para de questionar. Vai chegar o tempo do louvor, da adoração, da festa. Se prepare para ver Deus agir de uma forma tal que vai te surpreender. Você pode dizer amém em casa, você pode dizer glória a Deus, pode dizer eu recebo essa palavra, pastor. Nós não vamos nos acovardar. Busque ao Senhor, clame-o, vá para a palavra, ouça a sua voz, siga de sua direção e entenda, Deus está lutando por nós e vai dar tudo certo. Deus vai nos ajudar. A história termina e eu termino com o texto no verso de número 30. Assim, o reino de Josafá teve paz. O reino de Josafá teve paz. Mas não começou com medo. Mas não começou com pavor, sim. Mas quando Deus intervém, quando Deus age, é esse o quadro. Deus continua sendo poderoso para transformar momentos de luta, de desespero, em lugares de bênção. Em momentos de paz, Deus deu a eles repouso por todos os lados. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero desafiar você a colocar o seu coração na presença do Senhor. Para alguns, o que lhes assusta não é a pandemia. Para alguns, o que lhes assusta é outro tipo de medo. É outro tipo de ataque, é outro tipo de inimigo, é o inimigo da família, é o pecado. Você sabia de que o pecado tem um poder muito mais destruidor do que qualquer vírus letal? O pecado deveria ser aquilo que nós mais temeríamos. É o pecado. O pecado tem poder não só de destruir o corpo.
O pecado tem poder de condenar a alma. E quem sabe você está cercado de todos os lados, com o inimigo produzido pelas suas escolhas insensatas, pelo pecado. Da mesma forma como Josafá entendeu de que não podia vencer o inimigo com as suas próprias forças, eu e você precisamos entender o mesmo. Nós não temos poder em nós mesmos para vencer o pecado. Mas Jesus foi à cruz para dar a sua vida para perdão dos nossos pecados. Jesus pode te perdoar hoje. Jesus pode erradicar o mal do seu coração. Jesus pode vir e produzir no seu coração pureza, perdão, graça. Jesus pode vir e entrar nessa situação em casa em que você não tem o que fazer. O medo da família sucumbir, o medo dos seus filhos se dispersarem, o medo desse casamento naufragar, causou desespero no seu coração. Comece a clamar a Deus hoje. Busque o Senhor. Coloque o seu coração no altar nessa hora. Invoque o seu santo nome, Ele está perto. Os ouvidos do Senhor, eles não estão ensurdecidos. Ele não está mudo com a sua voz. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. Mas Deus deu um jeito nisso. Ele enviou o seu Filho para que houvesse uma ponte de acesso. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. É hora de você nessa noite buscar a presença do Senhor e orar. E lembrar-se de quem Deus é. Ele é um Deus compassivo, longânimo, misericordioso, pronto em perdoar. Ele é um Deus que pode estender a mão e mudar a realidade da sua vida agora. Quem sabe você está diante de um caos. Pessoas falando em suicídio, pessoas praticando suicídio, porque acham que não há saída para a sua vida. Não cometa tamanha loucura. Faça como Josafá, busque o Senhor, clame-o e se prepare para ouvir da parte dele direção, palavra de ordem, palavra de paz, palavra de comando, para trazer à sua vida a certeza de que essa situação vai passar e algo ainda melhor vai surgir na sua vida. Portanto, se você aí está em casa, diante da sua TV, diante do seu smartphone, quem sabe com um tablet na mão, e entendeu de que precisa se render ao Senhor Jesus nessa noite, eu queria muito que você repetisse essa oração comigo. Uma oração de entrega, uma oração de confissão de pecado, dizendo: eu preciso de Jesus. Eu não tenho como resistir a isso sozinho. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Deus poderoso, como a palavra nos traz essa afirmação, que tem força e poder. Força para me colocar de pé. Poder para perdoar os meus pecados. Poder para me fazer caminhar. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você, se possível, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e falasse com Deus, repetindo essa oração comigo. Por favor, diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e reconheço que sem ti nada posso. Eu estou impotente diante de situações que a vida me impôs. Paralisado pelo pecado, com medo da ação do inimigo, por conta de uma crise em casa, por conta de um problema no trabalho, mas através da história do rei Josafá, eu aprendo de que tu és um Deus que pode vir e me ajudar a resolver as questões da minha alma. Perdoa-me, lava-me com o sangue de Cristo Jesus. Com os meus lábios eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. No meu coração eu o recebo, e a partir de agora eu viverei em obediência a Ele, a sua palavra. Muda a minha história, faz tudo novo. Escreva o meu nome no livro da vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.